Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, técnicas e recursos, o vídeo é de número 14. Então essa sequência é muito gostosa, olha só para você ver. O máximo que se pode dizer é que a consciência não está presente no corpo físico, sequência agora. Ou melhor ainda, não se manifesta através do corpo material. Temporariamente ocupado aquele espaço, né, de comunicação, né, aquele sentido, isso no médio no médio mecânico, né? Ou manipulado por entidades estranhas à sua economia. Então, se o médium mergulhasse, se não está afirmando nada. Esse se não é uma afirmação. Se o médium mergulhasse em espírito no estado de inconsciência, o manifestante assumiria posse total do seu organismo e faria com ele o que bem entendesse. Mas você consegue entender que isso é impossível. Vou repetir. Se isso acontecesse, de fato, o espírito, ele assumiria as rédeas, até porque ele incorporaria ali, né? Ao incorporar-se naquele médium, ao entrar naquele corpo, ao afastar aquela alma daquele corpo, é óbvio, ele está no comando, ele pode fazer o que ele quer. Então veja bem, se o médium mergulhasse em espírito no estado de inconsciência, em espírito, você consegue entender? Nós aqui somos carne de pescoço por causa disso. Se o médium mergulhasse em espírito, então o cérebro do médium, neste caso, ele já se encontra realmente no estado, ou melhor, em um estado de inconsciência. O cérebro. Mas o espírito não. A alma do médium não. Mas Hermínio Miranda está dizendo assim, se o médium mergulhasse em espírito, tá bom, já que o cérebro encontra-se num estado de inconsciência, o espírito também no estado de inconsciência, aí o espírito também entra, aí entra o médium, o eu, aqui, o corpo físico, o cérebro físico, aliás. O meu cérebro físico entra num estado de inconsciência, a minha alma, eu vou usar assim para ficar mais fácil, porque tem outro termo, não vou usar agora não. A minha alma também entra num estado de inconsciência. Você entendeu? Então é só pra você ver.
Se o médium mergulhasse em estado, se o médium mergulhasse em espírito no estado de inconsciência, então tá o meu cérebro inconsciente e o meu eu também está inconsciente ali. Tá tudo morto, vamos pensar assim. O manifestante, né, assumiria posse total do seu organismo, posse total do seu organismo, e faria com ele o que bem entendesse. Ele podia pegar uma faca e matar alguém, ele podia pular de uma ponte, ele podia fazer o que ele quisesse. Aí você pode me dizer assim, ô Luiz, vem cá. Então quer dizer que a pessoa que bebe, que diz que não se lembra fisicamente, ela não se lembra que ela bebeu, mas a alma dela tá tudo registrado. E numa regressão, como se diz o ditado, que nós não somos a favor, tá ali tudo registrado. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ué, então, que gostoso seria, né? Por exemplo, uma preia de espírito baderneiros, sabendo que eu sou um médium hipócrita, baderneiro também, eu vou usar o termo, incorporam em mim e sai saqueando o mercado todo da cidade, né? E depois eles me deixam, a polícia chega e eu digo, eu não sei de nada. Até parece com algumas histórias aqui no Brasil. Eu não sei de nada. Eu não me lembro. Você roubou o mercado. Eu não me lembro de nada. Veja bem, gente, é preciso entender uma coisa. Ele, de fato, pode não se lembrar que é preciso respeitar esse indivíduo. Mas, mediante algum tratamento os cientistas, os psicoterapeutas, eles possuem métodos que eles mergulham ali, naquele local, naquela área, e arranca tudo para fora, tudo que lá na memória da alma do indivíduo encontra-se registrado. Não está registrado no cérebro dele. Então, por exemplo, bate à porta de minha casa uma mulher grávida. Pois não? Pois não? Você não está lembrado? Lembrado do quê, bem? Bem, ó, bem. Você não está lembrado do quê? Do que, bem? Fala, bem. Você é o pai. Eu? Perdão da brincadeira. Cachorro sem vergonha, você... Mas, bem, eu não lembro de nada, eu não sei de nada. Se fosse assim, seria tão fácil, né? Mas não é assim. Luiz, então quer dizer que essas pessoas que pulam de uma ponte, de um prédio, essas pessoas que emancipam-se do corpo físico, fisicamente elas podem até não saber nada,
mas sua alma sabe, porque na alma, onde encontram-se as leis de Deus? Na consciência. Tudo fica registrado, gente. Então, não adianta dizer, eu não sei de nada. Sabe? Mas se eu não vi, se não viu, fica calado. Se compromete menos quem permanece calado. Ah, mas quem se cala não consente? Deixa as pessoas pensar o que elas quiserem. O importante é você estar com a sua consciência tranquila perante Deus. Porque Deus, sabendo das minhas intenções, é o que importa. Por mais que eu respeite as pessoas. Então veja bem. O manifestante assumiria posse total do seu organismo e faria com ele o que bem entendesse. Continua Hermínio Miranda. Ao escrever isso, não estou esquecido do fato de que há manifestações violentas. Sim. Há, sim, manifestações violentas. Nas casas espíritas sérias, as manifestações violentas, elas são menos violentas devido à disciplina, o conhecimento do médium. Mesmo assim, o espírito, ele dotado de uma energia tão carregada de detritos espirituais, detritos psíquicos, que acaba, de certa forma, agitando o braço do médium, levando muitas vezes o médium a um descontrole das cordas vocais, vindo a pronunciar alguns palavrões. Mas nada que isso, tá bom? Agora, o médium que não tem disciplina, ele levanta da cadeira, ele quebra a cadeira, ele quebra as outras cadeiras, dá soco em todo mundo. O que nesse caso junta 3, 4, 5, 6 homens em cima de um médium. Vou usar o termo, incorporado ali um espírito nele, para poder conter fisicamente aquela energia. Aí você pode me dizer assim, Luiz, isso aí é indisciplina? É indisciplina. Indisciplina, gente, é falta de cultura. Falta de cultura é falta de conhecimento. Não são adjetivos negativos. Não são adjetivos negativos. Veja bem. Maria Modesto Cravo. Um dia, Maria Modesto Cravo, sua família a levou amarrada em uma camisa de força, porque existia na época esses termos. A levou amarrada em uma camisa de força dentro de uma charrete da cidade de Uberaba até Sacramento, para que o professor Eurípides Barçanufo, trabalhasse ali aquele obsessor, vou usar um termo, que encontrava-se incorporado-se nela. Obsessor esse que ela, Franzina, batia em vários homens, até que vários homens
Isso ocorreu várias vezes com Maria Modesto Cravo. Chegando na cidade de Sacramento, ela amarrada dentro da charrete igualzinho um animal. Essa é a verdade da história. O professor veio e disse: desamarre a nossa irmã. Seu Eurípides, de jeito nenhum. Se nós a desamarrarmos, ela bate em todo mundo. Desamarre. Olha o poder da moral do professor. Isso chama-se moral. Isso não é exorcismo. Exorcismo é falta de moral. É falta de capacidade, é falta de caráter. Exorcismo. Todo aquele que não tem moral, que não tem fé, que não tem conhecimento, opta pela água benta, pela cruz e pelo incenso que esborrifa para lá para cá na cara, termo é esse, do obsidiado. E o espírito ali do lado caindo na gargalhada. Isso é falta de moral do exorcista que pratica o exorcismo. E os padres são donos de praticar o exorcismo. Então, a moral de Eurípides dava a ele, naquele momento, condições de dizer: desamarre nossa irmã. Tá bom, desamarraram ela. E assim que desamarraram ela, ele foi até ela, abraçou ela. Venha, minha irmã. Não se preocupe. Você está amparada. Venha. E ali, ela e os obsessores também foram amparados, socorridos. 3 meses depois, se não me falha a memória, o professor entra em contato com a família em Uberaba para que buscassem ela, porque ela já estava, usa esse termo, curada. E depois ela deu sequência no hospital psiquiátrico, na época, doutor Inácio Ferreira, também como presidente do hospital psiquiátrico de Uberaba. Acho que o doutor Inácio Ferreira foi depois, não tenho muita certeza, porque ela é bem lá da época do professor, né? Então, ela era indisciplinada. Maria Modesto Cravo era indisciplinada. O que significa? Ela não tinha conhecimento. Ela não tinha cultura. Cultura à luz da doutrina dos espíritos. Ela não sabia como conter aqueles sentimentos que a tomava. Então, não pensem vocês que ao considerar alguém indisciplinado, que de certa forma estamos aqui ofendendo a pessoa, que não. Indisciplinado na condição de falta de cultura. Falta de cultura na condição de à luz da doutrina dos espíritos. Mas depois que ela adquiriu conhecimento, Maria Modesto Cravo, que ela adquiriu conhecimento, ela passou a estudar, ela passou a ter disciplina, ela passou a canalizar aquelas energias e ela nunca mais sofreu ataque daqueles obsessores. Então é preciso dizer que a responsabilidade da comunicação do espírito das trevas quanto espírito da luz, eu vou usar esses termos, porque isso é tudo mitologia, porque não existe luz e não existe treva,
existe a eternidade. É preciso dizer isso. Isso é tudo termo que nós nos utilizamos dele aqui para poder ficar mais fácil. Mas vamos simplificar então. A responsabilidade de um espírito das trevas, sofredor, obsessor, chefe das trevas, de cidade nas trevas, e a manifestação de um espírito do nível de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, depende exclusivamente do médium. Sim, meu bem. O médium é o responsável pela manifestação dessas duas categorias de espírito, superior e inferior, através de sua disciplina, através do seu conhecimento. Porque sem conhecimento da doutrina dos espíritos, é muito fácil receber espírito, usando o termo receber, espírito das trevas, porque semelhante atrai semelhante. Agora você entende que para receber, usando novamente esse termo, para receber um espírito do nível de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, nós precisamos ter um pouquinho mais de cultura, disciplina, de responsabilidade, deixando de lado a farra, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a arrogância, os vícios. Você consegue entender? Que eu devo me conter mediante as minhas fantasias, as minhas ilusões, os meus desejos? Ora, Emmanuel disse a Chico Xavier. Chico, teve um dia, olha só para você ver, não sei se você vai conhecer essa história, faz parte dos estudos também, tá, gente? Emmanuel disse ao Chico Xavier: Chico, se prepare, porque de hoje a 3 dias, daqui 3 dias, eu não vou te dizer agora não, para que você não se sinta assim desestruturado, emocionalmente, psicologicamente. Mas daqui 3 dias, você de hoje a 3 dias você tem que jejuar. Faça um jejum, tanto mental, espiritual, quanto físico. Jejum, Chico. Não é só o jejum de boca, é o jejum mental. E vice-versa. 3 dias, ininterrupto. Porque na reunião mediúnica tal, no dia tal, você vai ser instrumento para que um espírito amigo possa se manifestar através de você. Tá bom, Chico? Tá bom. Chico era muito obediente. Tá bom. E Chico entrou num jejum. Chico estava vivendo de água e alface. Coitadinho do Chico. Ainda mais do jeito que ele gostava de comer, né? Eu posso dizer isso que eu presenciei isso muito. Água e alface e pão. Água, alface e pão. E Chico cansou daquilo. Meu Deus do céu. Água, alface e pão e disciplina na mente. Água, alface e pão também mental. Chico era muito disciplinado, né? Só que no 3º dia, Chico, como um bom mineiro, tomou uma xícara de café. Pronto. À noite, Chico chega nos trabalhos e Emmanuel se apresenta.
infelizmente, Chico, nós vamos ter que adiar a comunicação desse espírito para uma próxima oportunidade. Mas por quê? Eu jejuei esses dias todos, água, alface e pão. Ah, sim, você agiu muito bem. Mas você hoje não aguentou e tomou um cafezinho, não foi? Ué, um bom mineiro não fica sem café? Sim, Chico, mas a cafeína, ela interfere no metabolismo. Ela interfere no sistema endócrino. Ela interfere em todas as células do corpo físico e também intoxicando perispiritualmente o ser. Por isso, por causa dessa xícara de café, você não está preparado. Já foi abortado já a comunicação. Se de amanhã em diante você quiser voltar a comer um bom franguinho, né, uma costelinha, pode voltar. Uma simples xícara de café. E eu que tomo uma garrafa de café por dia. Daqui 300 mil anos, um espírito desse não vai chegar próximo a mim. Você sabe a história? Divaldo foi preparado por Joana de Ângeles, que disse-lhe: meu filho, se prepare, porque você vai me acompanhar até um departamento espiritual. Mas silêncio, viu? Lá, silêncio. Como um bom baiano, acompanhou Joana de Ângeles até um departamento. E lá, de fato, ele não abriu a boca para nada. Ficou na dele. Daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Ficou caladinho, morto. De repente, Joana chega e fala assim: eu não pedi para você ficar em silêncio. Mas minha irmã, eu não abri a boca desde a hora que eu cheguei aqui. Não é desse silêncio que eu estou falando, não, Divaldo. É do silêncio mental. E realmente ele confessa que ali ele estava de boca fechada. Mas os pensamentos para tudo quanto é lado, questionando, interrogando, o que vai acontecer, o que está acontecendo que eu não sei. Então, gente, a ciência, a psicoterapia aqui na Terra, os psicoterapeutas, aliás, eles já conseguiram constatar que nós, humanos, nos estressamos, cansamos 10 vezes mais através do excesso de pensamento. Aquela pessoa que muito pensa justamente, ainda mais aquilo que não presta, se cansa muito mais, se estressa muito mais. A pessoa ansiosa, angustiada, melancólica, a pessoa depressiva é aquela pessoa que bombardeia o seu corpo perispiritual e físico, seu sistema endócrino, 24 horas. A pessoa fica fisicamente à toa, parada, o dia todo. À tarde, ela apresenta um quadro nela. As pernas todas doloridas, dor na coluna, coluna travada, cólica de rins, cólicas no intestino, ansiedade, angústia, melancolia, depressão.
dor de cabeça, pressão alta, pressão baixa, estresse, nervosismo de tudo quanto é espécie. Sem ele ter movido uma palha fisicamente durante o dia. Mas é justamente o quadro daquela pessoa, esse é o quadro daquela pessoa mentalmente estressada, que fisicamente ali ela se apresenta a você na condição de um santo, mas mentalmente ela pensa. Cientificamente isso já foi contabilizado. Mais de 95 milhões de vezes nós pensamos por dia. 95 milhões, né, vó? Sim. 95 milhões de vezes nós pensamos por dia. E esses 95 milhões, 95% que não presta. 5% só que presta. Por isso que trazemos, nos encontramos e somos enfermos da alma, porque a enfermidade está na alma, reflete no corpo físico aquilo que trazemos no nosso interior. Você pode pensar que não tratamos nada a respeito da questão aqui do livro de Hermínio, mas você não conseguiu, acho que você conseguiu se esquecer a respeito da complexidade dos médiuns aqui na Terra. E tudo que acabei de dizer aqui está relacionado à complexidade a qual nela todos nós nos encontramos imantados. Para terminar o quadro, para terminar esse vídeo de hoje, fica aquela imagem lá atrás para você. Até o próximo dia, até o próximo vídeo.